Olá, amigo ouvinte! Começando mais um encontro aqui no nosso podcast interativo Novo Tempo. É bom ter você aqui conosco e eu já espero não somente a sua companhia até o final do programa de hoje, como também eu espero que você mande uma mensagem, mande um recado para aquela pessoa que você tanto ama para dizer assim, ó, começou o programa que leva paz, que leva aí um recado importante do reino de Deus direto para o teu coração. E claro que eu tenho aqui convidados sempre, né? Só que hoje a gente tem um convidado mais que especial. Ele tem contribuído de uma forma intensa com estudos bíblicos que nós, aqui da Rádio Novo Tempo de Campinas, temos promovido diariamente com uma classe muito especial. Eu quero convidar aqui o pastor Paulo, está aqui conosco. Pastor, é bom ter você aqui neste programa tão especial. Tá tudo certinho? Foi bem tratado aqui na recepção ou tem alguma coisa aí para reclamar? Eu estou aqui para anotar tudo. Por que você acha que eu voltei, Júnior? Exatamente porque foi muito bem tratado. E estou sendo bem tratado aqui hoje outra vez, né? Porque tanta coisa boa aqui. Olha, muito legal. Eu estou muito feliz por poder estar aqui e também por poder participar desse tema que eu acho um dos temas extraordinários para cada um de nós, né? Sim. Esse tema ele não se refere apenas a idosos ou a crianças ou a jovens, ele se refere a toda a humanidade, que é o tema da liberdade, né? Perfeito. Eu quero convidar aí, pastor, para o pessoal conhecer um pouquinho sobre você. Você nasceu aonde exatamente? Qual é a comida preferida? Entendeu? Gosta de que tipo de açaí? Fala aí pra gente. Rapaz, não fala em açaí não, rapaz. E é interessante esse negócio, né? Eu sou do Rio Grande do Sul, nasci lá, só que eu saí do meu estado para estudar em São Paulo em 1979, finalzinho de 79, comecinho de 80. Então eu já tenho mais tempo de vida fora do meu estado do que lá, entendeu? Então muitos costumes, por exemplo, a comida do Rio Grande do Sul, que é muito banhada a carne, a churrasco, esse negócio. Sim. Eu gosto de churrasco, né? Mas muito pouco eu tenho comido assim, churrasco mesmo, né? Agora lá tem muito. A primeira vez que eu fui no Rio Grande do Sul, eu ia ter uma salada ali com... Não, eles colocam... Carne está em tudo que é lugar. Em tudo quanto é lugar. Todo lugar tem carne, eles vão inventando assim uns pratos diferentes, mas tem que ter carne, né? E na maioria das vezes o sabor é gostoso. A grande questão é que a gente sabe que a carne em abundância ela não faz bem pra gente. Sim, sim. Então assim, hoje eu até como carne, mas muito difícil assim comer a carne, principalmente a vermelha, ininterruptamente. De vez em quando eu como um pedacinho e tal, e sempre é assim, pedacinho pequeno mesmo, bem pequeno. Mas aí quando eu vim para São Paulo, fui adquirindo outros costumes e rapaz, eu vou dizer para você, o tal do açaí é um negócio que eu gosto, e eu sei que essa é uma alimentação lá do norte, né? Exatamente. Mas é uma coisa que eu amo demais comer, né? Então, assim, são costumes que a gente vai adquirindo de regiões diferentes, mas que fazem bem pra gente. E eu sei que o açaí faz muito bem para mim. E por isso que eu gosto bastante dele também, né? Então, eu me formei em teologia no final de 89, me formei porque nesse tempo que eu fui fazer teologia, eu cheguei para começar o curso na década de 80, no ano de 80, e aí parei no meio do curso e fui para os Estados Unidos. Aquele sonho de menino, querer fazer alguma coisa, fui para os Estados Unidos para trabalhar lá e achar que algum dia voltaria de lá com dinheiro. Só que eu tinha um propósito na minha vida. O propósito era ser pastor. Sim. E para ser pastor, eu teria que me formar primeiro em teologia para depois poder exercer o ministério. E foi aí então que as coisas lá deram errado. Depois de um tempo eu voltei para o Brasil e consegui me formar. E, graças a Deus comecei a trabalhar lá em Santos, na Baixada Santista. Lá trabalhei em 2 lugares diferentes ali. E depois fui para o Mato Grosso, voltei para São Paulo e nunca mais saí daqui até aposentar. Que é isso, meu amigo? Foi benção, cara. O ministério foi demais, viu, Júnior? Demais. Não, eu ia até lhe perguntar no meio aqui da conversa, né? Você falou do açaí, que sabe que é lá do norte, mas você já provou de lá.
Sim, já provei Já o de lá. provou? Ah, Sim, eu já fui lá, né? Sim, Eu já sim, fui sim, lá sim. com o Quarteto É Ministry. verdade. Você falou aqui nos bastidores que foi lá com o Ministry, lá na igreja do Marco, não é isso? É. Então lá lhe deram açaí à vontade. Nossa, nós fomos lá, mas foi uma bênção total, no sábado à Olha, noite. o pessoal fala que o açaí de lá é muito forte, né? Aham. Se você não tiver preparado, entendeu? Eu lembro de um integrante do Arautos do Rei diz assim, que se você não tiver preparado, você vai pro trono, né? É isso mesmo. Mas são tipos de refeições diferentes, alimentação diferentes, mas que elas, se você souber comer assim, se alimentar, diria, né? De maneira comedida, ela não vai fazer mal, aliás, vai te fazer muito bem. E aquilo é assim para você se alimentar o resto da vida, se você quiser. Você poderá tranquilamente seguir avante se alimentando daquilo, né? E o açaí é um desses alimentos. Olha, rapaz, na minha casa é difícil faltar açaí. É difícil. Ó, eu tenho um freezer lá em casa que tem É mesmo? uma quantidade lá, né? Eu não compro Que a em gente grandes quantidades, eu compro aquele de 3 litros 600, né? Quando eu compro. A gente vem pra cá, a gente tem que fazer um estoque. É verdade, é verdade. Gente, mas ó, esse papo legal que a gente está tendo aqui, ele funciona com você aí comentando no nosso canal no YouTube. A gente está ao vivo, a gente está agora no canal da PAC, do canal Envolve e no canal da Novo Tempo Campinas, tá bom? Então você pode nos acompanhar em qualquer um desses canais e pode mandar o seu recado também. Inclusive eu vou deixar agora na tela disponível para você o nosso WhatsApp, caso você queira interagir, mandar um recado para a gente. O nosso contato é o 19971590830. Esse é o contato para você tanto mandar um abraço quanto também para quem sabe pedir aí um curso gratuito que a gente pode mandar para sua casa, para qualquer lugar do Brasil, tá bom? Vamos lá então, a gente vai conversar agora sobre um tema muito importante. Esse tema agora que está sendo proposto para a gente bater um papo é um passo da liberdade. Meu amigo Pastor Paulo, o que é essa liberdade que o estudo de hoje vai propor? Júnior, eu estava estudando e refletindo, né, sobre o tema, porque na verdade assim, liberdade definitivamente é algo que todo ser humano, desde criancinha, a criança busca liberdade. Ela ainda não sabe o que é isso, mas ela busca liberdade. Então, o que é liberdade para uma criança não é a mesma coisa que liberdade para mim, para você, Sim. ou para um jovem. O jovem, para ele, liberdade para ele é aquela coisa do rolê, é aquela coisa dele estar no grupão, é aquela coisa dele estar, às vezes, o quanto mais sexo, mais legal, é ele estar num grupo de colegas ali no cigarrito da maconha, enfim, a liberdade que nós buscamos, às vezes, leva você a um sistema prisional pelo resto da sua vida. Sim. Então, às vezes você adquire esse tipo de vício exatamente num grupo. Só que depois, aquele vício que você adquiriu, ele vai ter que ser desenvolvido apenas por você. Porque ninguém fuma por você. Ninguém bebe pelo Júnior. Ninguém usa drogas pelo Júnior. Não, é você que vai ter que usar. E aí você vai ter que correr atrás do prejuízo, entendeu? Então, a busca da liberdade tem levado milhões e milhões e milhões de jovens, principalmente jovens, que diria assim, a faixa etária da sociedade que mais tem sido envolvida com isso, em busca de algo que eles não precisam. Eles têm corrido atrás disso, só que isso tem levado muitos deles a essa prisão, que é uma prisão para muitos deles por toda a vida. Júnior, você quer ver um exemplo? Só um exemplo da minha família. Eu tinha um tio que era da minha idade. Nós éramos da mesma idade. 1 mês de diferença só cada um. Ele era de janeiro e eu de fevereiro. O meu tio, quando eu saí para ir para o colégio, para estudar no internato, o meu tio não quis. Ele teve a mesma chance que eu. Mas ele preferiu ficar em casa. Não quero ir para o colégio, eu tenho que trabalhar muito, eu não quero... Eu pensei assim, bom, deve ser uma coisa meio esquisita, mas eu vou. Pois olha, eu cheguei no colégio, você sabe que para mim o colégio passou a ser uma entrada do céu. Eu cheguei porque nós éramos muito, mas muito, muito, muito humildes, muito pobres. Então quando eu cheguei no colégio,
eu disse assim, encontrei aquilo que eu estava buscando. E realmente o colégio, para quem tem uma condição financeira muito baixa, como era o nosso caso, você entra no colégio assim, você pensa que está entrando numa partezinha do céu. E eu lembro que eu cheguei, rapaz, e aquilo para mim era uma liberdade. Eu pensei assim, eu acho que eu saí da prisão, e a prisão era o meu lar. Era aquilo que eu mais amava, era estar na minha casa. Mas a hora que eu cheguei no colégio, eu disse, não, era isso que eu queria para minha vida e eu não sabia o que era. Olha só o que eu encontrei. E é interessante isso. Só que o que eu tive que fazer no colégio? Eu tinha que trabalhar, na época das férias, 10 horas por dia, e no período de aulas eram 5 horas, era meio período. E aí, rapaz, mas aquilo para mim era difícil? Não, aquilo para mim era uma bênção. Eu disse, não, eu tô aqui com um propósito, com um objetivo, eu vim aqui para estudar. Então, aparentemente, para muitos jovens, o colégio era uma prisão. Mas para a minha vida, aquilo foi assim a liberdade que eu estava buscando e que eu nem sabia direito como chegar lá. E ela chegou para mim através do portal do colégio. Quando eu cheguei lá, eu disse assim, era isso que eu precisava para encontrar a liberdade. Então hoje, Júnior, você e eu, que já possivelmente já tenhamos encontrado isso para a nossa vida, você também, você é bem mais jovem do que eu, mas possivelmente já tem encontrado isso também. Um pouquinho mais jovem só, pouca coisa. Não, eu diria assim, um pouquinho, aí uns 20, 25 anos. Então, isso, Júnior, quando a gente busca esse negócio, a maioria dos jovens buscam, eles pensam que liberdade é ter um monte de coisa que a gente gosta. E liberdade é ter uma porção de coisas que eu preciso. Entendeu? Então, eu acho que a gente está vendo, né, a humanidade caminhar hoje eu vou fazer só o que eu tenho vontade de fazer. Exato. A gente virou escravo dos nossos sentimentos. A gente não controla mais os nossos sentimentos. Os nossos sentimentos é que controlam a gente. Os sentimentos, os gostos. Exatamente. Muitas vezes a pessoa diz, eu gosto daquilo, é por isso que eu quero. Só que aquilo eu diria assim, é uma janela ou uma porta aberta para você, logo depois que você passou a porta, você ser aprisionado, e muitos não conseguem nunca mais se libertar. Muitos não conseguem nunca mais se libertar. Eu estava comentando com você aqui a hora que eu cheguei, e você lembra que eu gosto muito de jogar basquete, e todo dia eu tenho ido lá para prática de basquete, né? E aí, esses dias eu estava lá, e daqui a pouco eu olho do lado assim, e tem 3 garotos fumando maconha. Aí até um deles, a hora que descobriu que eu era pastor, um deles que estava jogando comigo, mas não estava fumando, um deles chegou para mim e disse assim, escuta, você é pastor mesmo? Porque todos os outros meninos me conhecem na quadra como pastor. A maioria deles nem sabe meu nome, mas sabe que eu sou pastor. E aí ele chegou e disse assim, escuta, ele perguntou para um deles, né, por que vocês ficam chamando aquele senhor lá de pastor? Aí ele perguntou isso para o Léo. O Léo disse assim, ô pastor, pastor. Aí eu falei, o que foi, Léo? Esse cara aqui tá perguntando por que a gente só chama o senhor de pastor. Aí eu parei e disse para ele, porque eu sou pastor. O senhor é pastor? Por que nós estamos aqui há mais de 2 horas? O senhor não disse nenhum palavrão. E o senhor ouviu, a gente só diz palavrão o tempo inteiro. Aí eu conversando com ele, Júnior, eu parei assim, eu estava com a bola aqui na frente. Eu parei e disse assim, amigo, escolhas. Eu escolhi para minha vida, liberdade para minha vida, amigo. Eu não precisar, como um pastor, como uma referência para você e para os outros meninos que estavam brincando com a gente, não é eu estar dizendo as mesmas palavras que vocês usam, eu conheço todas elas, se você quiser saber. Eu sei todinhas elas. Só que você não ouviu dizer nenhuma delas. Aí ele, não satisfeito com isso, ele me fez referência aos garotos que estavam fumando maconha. E por que o senhor não falou nada para os meninos que estavam fumando maconha aqui do lado da quadra? Eu falei, mais uma vez, eu disse para ele assim, escolhas, meu amigo. Eles estão escolhendo uma prisão para a vida deles. Você, eu não vi fumando maconha. Eu acho que você está correndo atrás de uma liberdade que você poderá encontrar. Só que a liberdade você só encontra em uma pessoa, não é na maconha. Você vai encontrar essa liberdade que milhões de pessoas estão correndo atrás e não sabem onde encontrar, você vai encontrar só numa pessoa.
Essa pessoa chama-se Jesus. Eu achei engraçado, Júnior, que ele olhou para mim assim, ficou assim, parado, olhando. Daqui a pouco ele fez assim, ó, apontou, fez positivo, sinal de positivo para mim, assim, com o polegar, e disse assim: pastor, muito obrigado por se misturar com gente como a gente. Eu falei: não, cara, eu estou aqui por prazer de estar aqui com vocês, eu acho muito legal. Ele disse: não, pastor, a maioria das pessoas não se mistura com gente como a gente, porque acham que nós somos, porque a gente só fica dizendo palavrão, então eles acham que nós somos párias da sociedade, somos gente que... Então, obrigado, viu, pastor? Então, Júnior, às vezes, aquilo que a gente busca, a gente não sabe o que está buscando. Verdade. É como uma criança, né? Às vezes a gente é como uma criança, que a gente pede para o pai uma coisa que faz mal pra gente, o pai diz não. Não. E a gente acha que o pai odeia a gente. Exato. Não é? Porque esse é o sentimento que a criança tem quando o pai diz não, né? Ele não me ama, não gosta de mim. Porque a gente aprendeu que o gostar de mim, gostar de você, é fazer aquilo que você quer o tempo todo sem restrição. Sempre é assim que a gente pensa. Eu vou fazer a vontade do outro cegamente. Cegamente. E é isso que a gente aprendeu que é o relacionamento bom, a pessoa boa, não é? E a gente leva esse relacionamento com Deus. Porque assim como a gente entende que um pai e mãe aqui terreno tem que tratar a gente entende que Deus tem que tratar a gente também, né? E é tão interessante isso, o Júnior, porque quando Deus diz não, ele não está dizendo não porque nos odeia, mas ele está dizendo não porque nos ama. Ele sabe a consequência daquilo que nós estamos escolhendo. Entendeu? Eu falei para você que esse fim de semana eu fui para a praia com as minhas netinhas, né? As nossas netinhas. Ah, sim. E aí, rapaz, quando eu cheguei lá, que elas viram a piscina assim nos fundos da casa, elas ficaram malucas. Nossa, nós temos uma piscina na nossa casa ali, e de vez em quando elas vão lá, elas ficam simplesmente assim doidas quando chegam na beira da piscina. E aí, quando elas viram, elas começaram a apontar para a piscina. Não sabem falar ainda, mas já sabem o que querem. Olha só, não sabem falar, mas já sabem o que querem. E aí, aí eu disse assim: meu bem, elas estão querendo a piscina, vamos lá. Aí levamos. E aí eu colocava só os pezinhos de uma delas, aqui estava comigo, eu colocava só os pezinhos dela dentro d'água. E ela sorria, e ela gritava de alegria, era aquela coisa assim. Mas daqui a pouco, eu já começava a ficar cansado, eu levantava e colocava ela no meu colo. Rapaz. Aí e ela chorava, e chorava. Aí eu dizia: não, tudo bem, o vovô já vai colocar outra vez. Aí ela ficava esperando, eu ficava olhando para mim assim, esperando, né? Daqui a pouco eu colocava e ela sorria outra vez. Então, o choro que ela estava, assim, as lágrimas que ela estava derramando, é porque ela queria estar na beira da piscina e que o vovô ficasse ali talvez a manhã toda junto com ela. Mas aquilo não faria bem nem para ela, porque a piscina era água fria, e nem para o vovô, que também não teria braço para aguentar ali 1 hora dando banho nela, nas perninhas dela. Então, todas as vezes que Deus diz não para mim, Ele está querendo o seu e o meu bem. E Ele sabe o que é bom para mim. Eu não sei o que é bom para mim. Por exemplo, quando a gente como motorista, você sai na estrada, a estrada diz 80 ou 100 por hora, alguma coisa assim, mas esses caras não sabem nada, eu quero andar a 130, 140, 150, quer dizer, eles, como engenheiros, como homens que idealizaram aquela obra, aquela estrada, eles sabem que aquilo ali pode ocorrer riscos e um carro andando a 130, 140 para você dominar se passar por dentro de um buraco ou se um animal passar na frente, alguma coisa assim. É muito difícil. Muito difícil. Então, eles dizem não é para querer dizer que você não é especial. Você é especial, só que você precisa seguir as regras que eles estipularam. É engraçado que nós, muitas vezes, Júnior, a gente gosta de seguir as regras dos homens. Mas a gente não gosta de seguir as regras de Deus. E há muitos de nós que fazemos, sabe o quê? A gente diz assim: não, é muito difícil seguir aquilo que Deus pede para nós. Rapaz, você sabe que, pegando o livro aqui, e eu tenho falado muito sobre o livro, né? Todas as vezes que eu faço aquele videozinho lá que eu falo sobre o livro, que é a Bíblia Sagrada,
eu tenho dito assim, esse livro tem tudo aquilo que eu preciso. Ele pode não ter tudo aquilo que eu gosto. Boa. Entendeu? Mas ele tem tudo aquilo que eu preciso. Porque quando Deus diz sim para mim, eu posso seguir avante, que aquilo vai me levar ao melhor que eu já pude experimentar. Mas quando ele diz não, olha, cuidado, porque aquele texto de Provérbios que diz assim, há caminhos que ao homem parece o quê? Direito. O problema do caminho não é o começo e nem o meio, mas ao final dele, de acordo com a Bíblia, mas o final dele é o caminho do quê? Da morte. De morte. E aí eu estava falando para você sobre o meu tio, né? O meu tio já faz mais de 5 anos, ele morreu. E morreu por quê? Usando drogas e bebida. Mas o meu tio era para estar na mesma situação que eu. Ele teve a mesma chance que eu. Quando eu fui chamado para o colégio, logo depois ele foi chamado. Ele não quis ir para lá, porque ele achou que, não, eu quero liberdade, eu quero gozar a vida. Mas é isso que as pessoas lá fora pensam, assim, que a partir do momento que você atrela a sua vida a Cristo, você perde a sua liberdade. Você fica preso. Você fica preso às doutrinas da Bíblia, do que Cristo ensina. Você falou sobre o seu tio, a minha avó durante a Covid morreu, mas não foi de Covid. Morreu por conta que ela fumou a vida toda. Uhum. A gente conversava com ela, olha, cigarro, né, vai fazer mal para você. E ela desenvolveu um câncer por conta de todas as milhares de ingredientes, toxinas que tem no cigarro. Uhum. E acabou morrendo. Então, pra gente foi muito triste. Mas eu lembrei muito o que você falou para aqueles jovens, né? Escolhas. E uma coisa que eu penso, né, particularmente. Algumas pessoas dizem assim, não, mas esse sofrimento aí é para ensinar alguma coisa, isso aí é para alguma lição de vida vai brotar disso. Mas eu penso que tem sofrimento que é sofrimento pelo sofrimento, que não tinha aprendizado nenhum, não tinha lição nenhuma, foi simplesmente a nossa escolha ruim que provocou aquilo e a gente está de graça, eu falo de graça porque Deus nunca planejou e nem queria que a gente vivesse aquilo, e a gente de graça está sofrendo por coisas que se nós tivéssemos escolhido aquilo que Deus disse para escolher, a gente não estaria sofrendo, né? Não, e você vê como que são as coisas, Júnior. As escolhas que ou o meu tio, ou a sua avó, ou outras pessoas têm feito, elas deveriam mostrar para mim, porque eu já vi, o meu tio já faz mais de 5 anos que morreu. Não, já faz, eu acho que 7 anos que ele faleceu. Ele poderia estar vivendo hoje junto comigo. Sim. Nós éramos carne e unha quando a gente era pivetão, entendeu? E a gente fazia tudo junto. Quando que a gente se separou? Quando eu fui para o colégio e ele resolveu ficar em casa. Não, eu quero a liberdade. Então, a liberdade do meu tio foi usar drogas, na época em que usar drogas era preso. Ele passou 2 vezes, ele foi preso, e uma vez ele ficou 1 mês na prisão. Nossa. Você entendeu? Então, assim, ele estava buscando algo para a vida dele que não fazia bem. Não, aquilo era uma prisão para o resto da vida. Então, hoje, milhares de pessoas, e talvez do outro lado dessa câmera, que nós estamos com ela aqui, e estejam justamente pessoas que têm buscado isso, jovens principalmente, jovens que têm buscado isso, achando ou entendendo que essas coisas são que dão prazer realmente para a vida. E essas coisas, 100% das vezes que as pessoas se dedicam a isso, estão se autoescravizando. Poxa vida, mas a pessoa se autoescravizar é brabo, hein, pastor? Mas é exatamente isso que nós temos feito. Uma vez eu ouvi uma frase que dizia assim, que liberdade é ter o poder de escolher aquilo que a nossa própria vontade não quer. Não quer. Exatamente forte, isso. Achei interessante isso daí. E é muito forte. Não é? Porque você imagina, você gostar de algo, você apreciar aquilo, você dizendo, não, mas eu não quero isso. Mas por que você não quer? Eu vou ilustrar isso. Quer ver uma coisa? Eu era apaixonado por um negócio chamado Coca-Cola com gelo e limão. Eu era louco, doido, varrido por a Coca-Cola. Às vezes, na hora do almoço, eu tomava 2 latinhas de Coca. E se tinha carne, então, churrasco, alguma coisa assim, meu amigo, nem fala. Parece Bom, que combina. Combina. Aí, um dia, eu estava conversando com um médico. Tava uma rodinha de jovens, assim, conversando com o médico, e eu cheguei ali junto, tá. Aí, conversando, tá. Aí eu disse assim, ô doutor,
é o seguinte, eu percebi que eu tenho sentido umas dores nas minhas pernas ultimamente. E é depois da prática de esporte, depois de uma caminhada que eu faço, assim como se fosse nos ossos. Aí ele olhou para mim e disse assim: pastor, por acaso o senhor gosta muito usa muito refrigerante, principalmente a Coca-Cola? Falei, não fala isso não, doutor. Uma coquinha com gelo e limão não tem quem resista, não. Ele falou assim: o senhor está tendo os primeiros sintomas da osteoporose. Rapaz, a hora que ele falou aquilo para mim, eu disse assim, misericórdia. Aí ele falou assim, eu vou lhe dizer uma coisa, pastor, quando o senhor chegar na melhor idade, o senhor vai ter problemas sérios. E osso quebrado, essas coisas tudo. O senhor vai ver que tragédia vai ser para sua vida. Ou o senhor deixa esse negócio, ou o senhor vai ter esses problemas. Rapaz, eu vou dizer, eu passei 2 meses sem utilizar aquilo, mas era o que eu gostava. Eu amava aquilo. 2 meses sem usar o Júnior. Nunca mais eu senti dor nas pernas. Nunca mais. Sabe que eu passei por uma situação parecida, mas foi com café. Com café? Não, o café tem muitas coisas semelhantes ao da Coca-Cola. De um cafezinho, você não tem noção. Uma jarrazinha lá pra mim inteira, eu ia brincando o dia todo. Exatamente. Aí quando eu entrei na igreja, aí disse, olha, café não faz bem pra saúde. E agora a gente está ouvindo falar na comunidade científica o quanto que a cafeína contribui com a ansiedade. É isso mesmo. O quanto. Mas naquela época, né? Então, assim, é interessante. O poder, a liberdade de escolher aquilo que a minha vontade quer, mas que não faz bem. A liberdade de você escolher a prisão. Rapaz, você está indo para a prisão. Você vai morrer se você continuar nesse caminho aqui. Pois nós escolhemos aquilo. Uma vez, eu lembro que eu estava assim, andando no aeroporto, não lembro qual era o aeroporto, e de repente eu estava num grupo. E aí alguém do nosso grupo chegou para um cara que estava fumando, chegou para ele e disse assim, olha só o que a pessoa falou e a resposta que ela ouviu. Chegou para ele e ele estava fumando o cigarrinho dele e ele chegou e pegou o cigarro da boca dele. Disse assim, você sabia que isso aqui vai matando você aos poucos? Olha a resposta, Júnior. Olha a resposta. Nunca mais esqueci. O cara olhou para o sujeito e disse assim, e quem disse que eu tenho pressa de morrer? Entendeu? O cara olhou, isso aqui está matando você aos poucos. O cara disse assim, ué, e quem disse que eu tenho pressa de morrer? Em outras palavras, você não tem nada a ver comigo. E não tinha mesmo. Nossa. A pessoa não tinha nada a ver. O vício é dele, é do outro, é a questão dele. Mas ele quis, talvez, assim, dar uma, sabe, de sábio, achando que o rapaz ia gostar da colocação dele. O rapaz olhou, e quem disse que eu tenho pressa de morrer? Você não tem nada a ver com isso. Se eu fumo... Então... Para aquele moço, a coisa mais importante para ele era continuar fumando. Ou como o cara que gosta de beber, o cara que gosta de qualquer coisa. Mas quando Deus diz para mim, não, ele está querendo dizer exatamente isso. Não, porque isso vai fazer mal para você, você está se aprisionando e você vai morrer nessa prisão que você acabou de entrar. Isso aí. Gente, vamos agora para o intervalinho. O papo está muito bom. O papo está muito bom. Eu já estou convidando você aqui para respirar um pouquinho. Em alguns segundos só a gente já está de volta aqui no nosso podcast, na nossa conversa com o nosso querido pastor Paulo, contando aqui experiências a respeito da importância da gente entender o que de fato é prisão e o que é liberdade, porque está invertido o negócio aí. O que a sociedade pensa que é liberdade é prisão e o que alguns pensam que é prisão, na verdade, é liberdade. Vamos entender um pouco mais logo depois do intervalo. Fica junto, até já, não sai daí. E já de volta com você no nosso papo, aqui no nosso podcast interativo. O pastor Paulo está aqui contando várias experiências relacionadas a esse tema tão importante. Liberdade, meu amigo. Liberdade. Eu estava agora no último bloco conversando a respeito sobre isso, né? O quanto que as pessoas acham, exemplo, alguém entrou em uma igreja, começou a estudar a Bíblia, começou a entender ali os ensinamentos de Cristo. E a pessoa que ia no barzinho lá no fim de semana, a pessoa que ia lá com os amigos, agora não vai mais. Não vai mais. A pessoa que antes comia todo tipo de comida, agora já dá uma controlada, porque entende que, como já diz a Bíblia, o nosso corpo é templo do Espírito Santo.
E essa pessoa começa a viver uma vida completamente diferente do que vivia antes. Sim. E aí, por conta dessa série de restrições que a pessoa se autoimpõe através do conhecimento que recebeu, aí a pessoa é tida justamente como alguém vivendo no quadrado de uma prisão. Exato. Ou quem sabe vivendo os dogmas de uma igreja que não dá liberdade. Enfim, é todo esse tipo de conversa que a gente tem. Mas, Júnior, essa, para mim, essa é a grande questão da humanidade. E você sabe que quem faz isso somos nós, né? Nós é que colocamos o cara na prisão, nós é que dizemos, você tá... E muitas vezes, Júnior, e isso infelizmente tem acontecido mesmo. A pessoa... Ele vai atrás de algo que falam para ele não vai atrás da busca na palavra de Deus. Porque quando você busca na palavra de Deus a verdade ela se auto-revela pela Bíblia. Você não precisa, lógico que alguns temas você precisa de alguma explicação maior, mas a grande maioria daquilo que a Bíblia fala, ela está dizendo exatamente isso. Quando você lê, por exemplo, em Malaquias 3:6, ele diz assim, porque eu sou o Senhor e não mudo. Então, peraí. Então, o Deus de Gênesis é o mesmo Deus de Malaquias? Mas peraí. Então, o Deus de Gênesis é o mesmo Deus do Apocalipse? Então, o que existe no meio disso tudo? Rapaz, no meio disso tudo, do Gênesis até o Apocalipse, existe mais de 60 mil placas de igrejas diferentes. E aí você e eu ficamos no meio disso tudo igual dois doidos, correndo para um canto, para o outro, para um canto, para o outro, achando que a gente vai encontrar a solução para a nossa liberdade espiritual dentro de uma igreja. E igreja não salva, Júnior. Igreja não salva, igreja não traz liberdade, igreja não faz nada. A única coisa que a igreja deveria fazer era mostrar a verdade para mim. Entendeu? A verdade para mim. Só que a verdade, muitas vezes, ela dói. E por que ela dói? Eu gosto do Júnior. Não, Júnior, não precisa viver assim, Júnior. Não precisa ser tão exagerado, Júnior. Você pode viver uma vida mais tranquila, sem problema. Não, um viciozinho, uma bobaginha só. Toma o seu... Igual uma vez um crente chegou para mim e disse assim, escuta, pastor, vocês, pastores, dizem que a gente não deve beber, mas socialmente, qual o problema de você beber? Eu falei, não, você não vê problema nenhum? Aí ele disse assim, não. Lógico que não. Eu trabalho numa multinacional, assim como uma multinacional, e lá eles servem uma vez por mês, tem a festa de todo o grupo, a diretoria toda, e eles convidam alguns funcionários, e aí eu estou lá, pastor, e daqui a pouco eles passam com um coquetelzinho lá, e eu sei que tem álcool. Mas pastor, cá para nós, o senhor acha que eu vou deixar de beber um coquetelzinho ali só porque ele tem álcool por causa dos pastores da minha igreja? Eu falei, não tem nada a ver, eu não tenho nada a ver com isso, eu nem sabia que você bebia, eu não tenho nada a ver com isso, isso não é questão minha. A Bíblia diz que se você é vencido pelo álcool, você é um tolo, e você, infelizmente, está sendo um tolo, porque você está lá, e aí eu vou dizer uma coisa para você, aí olha a pergunta que eu fiz para ele, Júnior, me diz uma coisa então, fulano, suponhamos que um dia alguém da sua diretoria chegue para você e diga assim, escuta, eu queria que você estudasse a Bíblia comigo. Eu quero que você me mostre a verdade bíblica para eu viver aqui nessa terra. Como que você ia fazer na hora que você chegasse no tema alimentação, que você tivesse que falar sobre a questão da bebida alcoólica? O que você ia fazer? Ah, não, mas aí até lá eu daria um jeito. Eu vou dizer assim, não existe jeito. Para salvar pessoas não existe jeito. Existe pagamento de um preço muito alto para você salvar uma vida. E Deus fez isso por nós. Quando ele veio aqui, ele ofereceu aquilo que ele tinha de mais precioso para me resgatar. Agora eu acho que eu vou chegar ao céu de qualquer jeito? Então, a liberdade, por isso que o tema de hoje ele é extraordinário. A liberdade, eu estou a um passo dela. Mas o que eu preciso fazer? Saber a vontade de Deus para que eu alcance essa liberdade. E como que eu alcanço isso? Buscando na palavra dele aquilo que eu preciso. Vai ter coisas que eu não gosto? Vai. Sim, é lógico que vai. Porque eu sou um ser humano pecador. Com certeza. Entendeu? Então, como pecador, vai ter coisas... Talvez o maior apóstolo da Bíblia, que foi um danado de um sujeito chamado Paulo,
Né? Ele não chegou e disse assim, olha, gente, eu quero dizer uma coisa para vocês, as coisas boas que eu queria fazer eu não consigo, mas o capeta coloca diante de mim só aquilo que é ruim, e é isso que eu tenho vontade de fazer. Então, por aqui, Júnior, a gente percebe o seguinte, o zelo que nós podemos ter para fazer as coisas que Deus gostaria que nós fizéssemos o tempo todo, esse zelo, muitas vezes, ele é quebrado por nós. E aí, nós... puxa vida, eu fiz isso, não deveria ter feito, mas como que eu fui cair nessa? E eu lembrei agora de um detalhe. Quando eu era garotão, estava aí com meus 17 para 18 anos, nasci e me criei lá na minha fé. Rapaz, pois num sábado, nós fomos convidados, a molecada todinha da minha igreja foi convidada para ir num aniversário de 18 anos. Eram 2 meninas gêmeas que estavam fazendo 18 anos. E nós fomos os convidados especiais. Imagina só, aquela garotada, aquela molecada lá, e as 2 gêmeas estavam lá, eram 2 moças muito bonitas. E dentre os que foram convidados, convidaram também uma amiga nossa. E essa amiga era diria assim, era a bambambam do bairro. Era a moça mais bonita que tinha no bairro. E eu lembro que todos nós fomos só porque descobrimos que a Margarete ia estar lá. Júnior, a hora que eu cheguei assim, a Margarete estava dançando com um amigo meu. E aí o meu amigo disse assim, Paulo, te prepara porque a próxima dança vai ser sua. Eu disse, não, eu não sei dançar. Aí olha só como que o capeta faz a coisa, né? Eu tô parado ali em pé, ela passou assim uma hora por mim, eles dançando, e ela chegou bem pertinho de mim e disse assim, não esquenta não que eu te ensino. Ai, era tudo que eu precisava ouvir, eu pensando, né? Era tudo que eu precisava ouvir, ela vai me ensinar a dançar, eu não acredito no negócio desse. E foi dito e feito, acabou aquela música, veio a próxima, aí ela disse assim, agora é a sua vez. Aí eu fui, e ela me ensinou lá, eu acho que, sei lá, se eu pisei no pé dela alguma vez ou não. E eu achava que eu precisava daquilo. Quando foi no fim da música, eu olhei para mim, fiz uma introspecção de mim mesmo e disse assim, o que você está fazendo aqui, Paulo? Esse não é um ambiente para você. Por que você está aqui? O que você acha que você vai ganhar com isso que está acontecendo aqui? Naquela noite, foi a primeira e última vez que eu experimentei bebida alcoólica. Me ofereceram chopp e me ofereceram uísque. Eu experimentei os dois. Mas eu experimentei e odiei. Mas e se eu tivesse gostado? Você consegue perceber a diferença? Eu não precisava nem do uísque e nem do chopp. Mas alguém me ofereceu. E aí eu disse, não, eu odeio bebida, cara. Eu não quero saber de bebida. Não, Paulo, experimenta. Só experimenta. Só dá um pouquinho. Só um pouquinho, assim, pra você ver. Eu disse assim, tá bom, eu vou só experimentar um pouquinho. Tudo bem, eu experimentei e não gostei. Mas se eu tivesse gostado, talvez, Júnior, o que teria acontecido com a minha vida, o que aconteceu com a vida do meu tio. Meu tio experimentou, gostou, nunca mais abandonou. E eu lembro... Mas sabe o que eu penso também? A gente nasce... Eu digo assim, a gente nasce com hábitos puros, né? Não que a gente seja puro. Exemplo, se você dá uma papinha para uma criança que nunca provou açúcar na vida, vai lá comer. Agora, quando provou do açúcar, gostou, já era. Já era. Agora, o que eu penso? Tem pessoas que podem provar ali, vamos falar aqui a cerveja, porque o chopp lá no norte é o din-din, né? É o geladinho. Uhum. Em parte do Nordeste também, aí chopp é cerveja. Então a pessoa prova cerveja e digamos que ela não goste. Uhum. Mas aí vai insistindo. Sim. Porque tá todo mundo bebendo, tá todo mundo naquele hábito. E de repente, o que foi só uma provinha se torna um hábito. O hábito. E esse hábito se torna... A escravidão. A escravidão da pessoa. É a cela, é a prisão dele. Depois, para você sair disso, minha gente, é muito mais difícil. Muito mais difícil. É muito difícil. Eu lembro que a minha mãe, quando eu era... Eu não digo quando eu era pequeno, porque pequeno sou até hoje, né? Eu brinco com as pessoas. Né? Quando eu era criança, a minha mãe falava assim, nunca consuma drogas, porque é um caminho sem volta. E eu cheguei a ver amigos meus próximos, sabe, que definharam. Definharam o semblante, o corpo. Foi um negócio assim que...
sei lá, parece que literalmente eu olhava para aquilo, quanto mais eu via as pessoas e o resultado do que as drogas provocavam no corpo da pessoa, no corpo, no comportamento, Sim. mas eu fiquei pensando, mas que poder tem isso, gente? Mas que poder tem isso que a pessoa está vendo a sua própria vida sendo estragada, destruída, e a pessoa ainda assim não conseguir sair disso. Não E é consegue. esse o ponto que eu quero chegar agora com você, meu amigo. Aham. E quem já está nesse ponto? E quem já está no ponto, aí que está. Na escravidão da pornografia, Aham. na escravidão das drogas, na escravidão do adultério, porque tem gente que diz assim, não, só aguento a minha esposa em casa se eu tiver outras na rua. E quem está nesse nível? É. Como é que Deus vai olhar para uma pessoa como essa que já está afundado no fundo do poço e vai conseguir transformar um ser humano desse? É. Não é aquele tipo de pessoa que a gente olha, não, isso aqui não tem jeito. É. Não tem como Deus fazer alguma coisa para uma pessoa que já está nesse nível. E nós, como ser humano, Júnior, a gente vai olhar e vai dizer exatamente isso. Não tem jeito, já foi longe demais e tal. Agora pense comigo. Deus, ele olha para nós de maneira totalmente diferente da maneira como nós olhamos uns para os outros. E Deus, quando ele olha para mim e para você, por mais distante que eu esteja, mergulhado em qualquer uma dessas situações que você colocou, bebida, drogas, Sim. pornografia, qualquer coisa dessa, por mais que a pessoa esteja mergulhada, Deus olha para nós e ele diz assim, ali está uma criatura minha, um filho meu. Então, Deus, ele olha diferente para nós. A maneira de Deus encarar a gente é totalmente diferente. Então, como que, quando você lê aqui na Bíblia, em São João 12, que ele diz assim, e eu quando for levantado da terra, todos atrairei a mim, ou para o bem ou para o mal, Cristo tem sido a atração da humanidade, para o bem ou para o mal. Então assim, algumas pessoas, quando vão beber, zombam de Deus, zombam de Jesus. Ai, Jesus, vai um drinkzinho aí. Muitos caras ficam, às vezes, tirando sarro, sabe? Zombando, como se Deus fosse um joguete, um brinquedo qualquer. Se Deus não estivesse ali, e Deus está em todos os lugares, em todos os momentos, ao lado de todas as pessoas, ao mesmo tempo, porque Ele é Deus. Ele é onipresente, está em todos os lugares ao mesmo tempo. Entendeu? Então, assim, quando a gente pensa, não, eu fui longe demais. Meu avô dizia para minha avó, Deus não tem lugar no reino dele para gente como eu. E aí, Júnior, num sábado à tarde, eu fui lá com as minhas irmãs, nós cantamos um montão de músicas lá pro meu avô. E cada uma das músicas que a gente cantava, eu olhava para aquele velho de mais de 80 anos e via lágrimas fortíssimas saindo dos olhos dele e caindo pela barba. Ele tinha uma barba bem longa e aquelas lágrimas caíam assim pela barba. E aí chegou um momento que eu chamei a minha avó lá fora e disse assim, vó, por que o vô chora tanto quando a gente está cantando? Aí ela falou para mim, ela disse assim, Paulo, é porque ele já disse para mim mais de uma vez que Deus nunca poderia perdoar gente como ele, porque ele foi longe demais. Então, o meu avô entendeu isso, o Júnior. Veja bem, ele pensou assim, eu cavei o alicerce, coloquei as pedras, construí a prisão, entrei nela, tranquei por dentro e ninguém abriu. Deus nunca conseguiu abrir o coração do meu avô. E ele entendia isso, que isso tinha acontecido. Ninguém conseguiu abrir o coração, o meu coração. E eu vou morrer nesse pecado que eu cometi. Aí eu falei assim, vó, o vô pensa assim porque ele não conhece Deus. Sabe, eu fico pensando assim... Mas é esse o ponto, pastor. Eu fico pensando, Júnior, olha só o que ele fez. Alguns dias depois, eu acho que um mês e pouco depois, ele morreu. Mas antes dele morrer, sabe o que ele fez? Ele chamou 2 pastores. Eu já era pastor, mas eu estava trabalhando aqui em São Paulo. Mas ele chamou 2 colegas lá do Rio Grande do Sul e disse assim, eu queria que vocês viessem na minha casa, porque ele já não conseguia mais levantar, para me ungir. Eu quero que vocês, pastores, venham na minha casa para me ungir. Eu não sei por que eu estou pedindo isso. Porque eu nunca tive compromisso nenhum com Deus. Eu só estou pedindo isso para vocês. Venham me ungir. Agora,
Se você disser assim, o pastor, mas e o que aconteceu com ele? Ele morreu. Agora, o que você tem de esperança? Eu não sei, porque o julgamento é de Deus. Dizer que o meu avô está perdido, as ações humanas do meu avô diriam assim, ele não tem chance. As ações humanas, a vida inteira, boa parte da vida, a minha avó foi da igreja, os filhos todos foram para a igreja, mas o meu avô nunca quis. O meu avô e o meu tio, esse mais novo. E as coisas de Deus sempre foram assim, tidas como sendo um joguete, entendeu? Aqui não precisa nada disso e tal. Então era o barzinho, era a bebedeira. Sabe? Então ele morreu, mas ele morreu pedindo para 2 pastores irem lá para ungí-lo. E eu fico pensando, Júnior, será que eu não vou ser surpreendido no céu, cara? Quando chegar lá, você imagina se eu chegar no céu? Porque, não, pastor, mas Deus não vai salvar. Opa, como assim? Epa, peraí. Eu, na minha Bíblia, tem a história de um sujeito que foi bandido, talvez até assassino, da pior classe que existe. Jesus chegou para ele e disse assim, antes de Jesus morrer, ele disse assim, na verdade te digo hoje que tu estarás comigo no paraíso. Mas o que é isso? Então e para Deus, você sabe que para Deus não importa se você tem um pecado não confessado ou se você tem milhões de pecados não confessados, para Deus você está perdido do mesmo jeito. Entendeu? Agora, se eu confesso 1 milhão ou se eu confesso 1, Deus vai te perdoar. Deus vai nos perdoar. Entendeu? Porque para Deus não é a quantidade de pecados, mas é o pecador que se aproxima dele e que vai dizer para ele, Senhor, olha, me perdoe, eu pequei. Cara, não existe, é impossível Deus ouvir isso dos lábios de um ser humano e não perdoar. Porque ele sabe quando você e eu estamos sendo sinceros, dizendo, Senhor, me ajude porque eu pequei. E tanto é que isso é verdade, porque o outro ladrão, que também estava na mesma situação que o companheiro, disse assim, escuta, você não é o Cristo, desça da cruz e desça nós também. Sabe por que o miserável estava pedindo para descer? Porque queria voltar a ser ladrão. Você entendeu? Olha a diferença. E aí o companheiro diz assim, escuta, você estando na mesma sorte que Deus, você não tem assim o temor de Deus no seu coração? E aí ele olha para Jesus e diz assim, olha Senhor, eu sei que o Senhor vai lá para o céu, se eu puder pelo menos lembrar de mim, o miserável pecador aqui. E aí Jesus diz para ele, estarás comigo no paraíso. Então, Júnior, eu fico pensando assim, pessoas que estão nos ouvindo, né, agora, se você estiver ouvindo a gente e talvez vendo, pense, nunca é tarde para você dar meia volta na sua vida. O que Deus quer para você é infinitamente superior àquilo que você está buscando, pode ter certeza. Agora, se você está buscando o reino de Deus, olha só o que Jesus disse, buscai em primeiro lugar o reino de Deus, o seu reino, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, se você tem buscado o reino de Deus, você está indo no caminho certo. Mas lembre-se que esse caminho poderá ser difícil, o trajeto dele poderá ser difícil, mas o que importa nele é o fim, é o final, é o caminho da salvação, o caminho que levará você à eternidade futura. Pastor Paulo, por favor, fique à vontade para você fazer as suas considerações finais e, ao mesmo tempo, fazer uma oração logo na sequência. Eu só gostaria de falar a você que está assistindo e ouvindo e vendo também, né? Lembre-se, meu amigo, o melhor está por vir. Nunca desista disso. Nunca desista. O melhor está por vir. Então, se você estiver passando por um momento muito difícil, talvez de agonia, de angústia, de tristeza, de desprezo, está sendo desprezado por pessoas, lembre-se que há alguém que nunca tratou você dessa maneira e quer sempre o melhor para você e vai fazer com que você seja um vencedor. Então, o que importa para você e para mim eu posso estar passando por dificuldades agora, mas eu sei o que me espera no final. O final, tanto é que o grupo de salvos que nós vimos na semana passada, naqueles videozinhos curtos lá, lembra-se que eu falei assim, um grupo só vai chegar diante de Jesus.
E aí, lembra que eu falei que Jesus vai separar bodes e ovelhas, cabritos e ovelhas? Então, mas para chegou um grupo diante de Cristo, que é a humanidade inteira. E aí ele vai separar uns dos outros. Mas só haverá 2 grupos daí. E aí para um deles ele vai dizer: venham benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E é tão interessante isso, que o grupo que chegou ali, que era um só, agora está dividido. E então Jesus diz: porque eu tive fome, vocês me deram de comer, eu tive sede, vocês me deram de beber, eu estava nu, vocês me vestiram, eu estava preso, vocês me visitaram, eu estava no hospital, vocês foram lá orar por mim. E aí eles disseram assim: mas Senhor, nós nunca fizemos isso por ti. E Jesus vai olhar para eles e vai dizer assim: quando vocês fizeram um desses pequeninos, vocês fizeram isso para mim, vocês não sabiam, vocês estavam fazendo isso por mim e para mim. Portanto, meu querido, eu quero dizer uma coisa para você: não pense que isso é o fim. Isso pode ser o início de uma jornada para a sua vida, mas a escolha, infelizmente, eu não posso fazer por você. Lembra dos 3 meninos fumando maconha ao lado da quadra de basquete? Lembra do garoto que falou para mim sobre os palavrões? São escolhas. Escolhas que você e eu fazemos. E essas escolhas poderão nos levar tanto para a prisão eterna ou para a liberdade eterna. Que Deus te abençoe e que você possa encontrar em Jesus e na sua palavra, eu tenho falado muito sobre a palavra, né? Que você possa encontrar nela aquilo que você precisa para você seguir a sua jornada aqui nessa terra. Deus esteja com cada um e com todos vocês. Vamos ter uma palavra de oração, Júnior? Vamos lá então. Vamos lá, orar, pastor. Querido e amado Deus, obrigado pelo privilégio que tivemos de aqui junto com o Júnior, termos entrado em contato com esses ouvintes da Rádio Novo Tempo. Por favor, Senhor, nós não conhecemos essas pessoas, mas Tu sabes onde cada uma delas vive e onde cada uma delas está. E por isso eu coloco diante de Ti nesse momento a vida de todas elas e suplico que o Teu poder e a Tua graça sejam não apenas conhecidos por eles, mas que eles possam viver essa graça e esse poder intensamente enquanto eles viverem aqui nessa terra, para que logo, logo eles sejam chamados para viverem contigo na eternidade. Fica com eles, fica conosco, dê a nós um restante de dia feliz. É o que nós pedimos e agradecemos no doce e eterno nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Eu vou aproveitar e já convidar você para o próximo encontro, no nosso próximo programa podcast interativo. Muito obrigado, Pastor Paulo, pela sua presença. Vamos marcar, vamos assinar um contrato aqui depois, aqui, viu? Já está sendo redigido aqui, tá bom? O salário sendo bom, fazemos qualquer negócio. Perfeito. Beleza. Valeu, meu amigo. Um abraço. Outro para você.